Bom dia, amada igreja. Eu quero saudar a igreja com a paz de Cristo Jesus. Amém? Maravilha. Quero agradecer à igreja por mais uma oportunidade de estar aqui trazendo uma mensagem, pelo privilégio que me concedeu. Então, vamos aqui fazer uma leitura bíblica. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Grandioso e amado Pai, santificado e exaltado seja o teu grandioso nome, Senhor. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui trazendo a Tua palavra, que possa estar me usando, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor, e que a Tua igreja possa estar de mente aberta e coração aberto para aprender da Tua palavra, porque Tu é o Deus maravilhoso que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado somente a Ti. É isso que te agradecemos e pedimos. Amém. Bom, meus irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é motivos porque Deus diz não aos seus filhos. Não é uma palavra que a maioria das pessoas não gostam de receber, né? Todo mundo, assim, pelo menos a maioria, não gosta de receber um não, né? E também a nossa sociedade não está educada a receber não, né? Nossos filhos, nós estamos educando nossos filhos sem ensiná-los a receber o não. E uma matéria que me chamou a atenção é que uma criança, no ano de 2023, em outubro, tocou fogo no apartamento e trancou os avós, né? E os avós tiveram que pular do quarto andar, simplesmente porque a mãe proibiu, disse não, para não usar o celular. Ela não entendeu, ou não estava preparada para receber o não, e se vingou dos avós tocando fogo no apartamento. E nós, como a maioria dos pais, às vezes não ensinamos nossos filhos a receber um não, né? Tudo que o filho pede, nós estamos dispostos a dar. Tudo que ele pede, tudo que ele fala, a gente concorda. Mas nós, os filhos de Deus, estamos dispostos a receber o não de Deus? Estamos preparados, estamos atentos a receber esse não? Então, quais as justificativas para que Deus diga não a seus filhos? E vamos trabalhar 3 justificativas. E a primeira dela é que Deus diz não para corrigir ou disciplinar os seus filhos. Deus, às vezes, diz não para nos corrigir de nossos erros, nossos pecados ou desvios, pois Ele nos ama e quer que vivamos de acordo com a sua vontade. Então, quando nós não estamos na vontade de Deus, ou fazendo aquilo que Ele preparou para nós, nós vamos receber um não. Então, vamos ler aqui em Números 14, capítulos 14, versículo 29 e 30, um não que ele disse aos seus filhos. Números 14, 29 e 30. Bom, vamos lá. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Jesus disse não ao povo de Israel. Esse não foi um não disciplinador, né? O povo estava murmurando contra Deus. Tudo que Deus fazia, o povo murmurava. Então, o que é que Deus fez? Disciplinou o povo. Ou seja, todo aquele que fosse de 20 anos para cima, não ia entrar na terra prometida, ia morrer no deserto. Esse é um não disciplinador. Por quê? Porque eles estavam de acordo com a vontade de Deus. Outro não disciplinador
foi dado para Saul, quando ele desobedeceu ao mandamento de Deus de destruir os amalequitas, pois Deus queria que ele fosse um rei segundo o seu coração, mas Saul foi rejeitado. Está lá em 1 Samuel 15, capítulo 20, versículo 22 e 23. Né? Saul também foi rejeitado. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Né? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, Saul foi disciplinado, ele foi rejeitado, o seu reinado foi rejeitado. Deus não queria mais Saul como rei. Por quê? Ele desobedeceu ao mandamento de Deus. Deus deu uma ordem para ele, que ele matasse todos os amalequitas, destruísse todos os animais, não trazia nada, era para trazer nada. O que foi que ele fez? Trouxe o rei e os melhores animais a Israel, desobedecendo a Deus. Então ele também foi rejeitado. Outro que também foi rejeitado por Deus, foi disciplinado com um não, foi Nabucodonosor, quando ele se orgulhou de seu poder e glória. Pois Deus queria que ele reconhecesse a soberania de Deus, mas ele foi humilhado como um animal. Está lá em Daniel 4, 28 a 32. Não precisa colocar não, irmão. Então, se os nossos planos não estão de acordo com a palavra de Deus, se a nossa vontade e o nosso caminho não estão de acordo com a vontade de Deus, nós vamos receber um não disciplinador. Ou seja, nós vamos ser rejeitados por Deus, porque nós estamos andando fora do seu caminho. Outro tipo de não, outra justificativa que Deus diz não aos seus filhos, é porque ele diz o não para nos orientar. Né? Nos orientar. Esse não é o não, aquele não que o pai diz ao filho. Por exemplo, o filho diz assim: eu não vou mais estudar, eu não quero ir mais para a escola, porque a escola é muito difícil, é muito chato. Aí o pai, que ama o filho, vai dizer: não, meu filho, não é assim que funciona. Você tem que ficar na escola, porque no futuro você vai colher os bons frutos. Se você sair agora, você vai pensar que está fazendo uma boa escolha, mas não. Você não está fazendo uma boa escolha. Esse não é o não que Deus diz: olha, meu filho, fique no caminho certo. Viu? Esse caminho foi o caminho que eu tracei para você. Esse caminho está no meu propósito, então não saia dele. E Deus disse esse não a vários personagens bíblicos. E o primeiro que ele disse, nós podemos encontrar lá em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Vamos lá. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse não, ele disse a Jesus. Jesus recebeu um não de Deus. Por quê? Jesus pediu, né, se fosse possível, que Jesus tirasse a crucificação dele. Mas a crucificação fazia parte do plano de Deus na vida de Jesus e na nossa vida. Se Jesus não morresse na cruz, nós estaríamos condenados. Então, esse propósito estava na vida de Jesus. Então, Deus disse: não, meu filho, você vai ter que passar por isso, porque esse é meu propósito, e esse propósito é para abençoar várias e várias pessoas. Deus disse não quando Jesus orou para que o cálice da cruz fosse afastado dele, pois era a vontade de Deus que ele morresse pelos nossos pecados. Deus também disse não para José, quando ele pediu ao copeiro-chefe que se lembrasse dele diante do faraó, pois Deus estava preparando para interpretar os sonhos do faraó. Estava o Egito e sua família. Não é? José, quando estava preso, que fez a revelação lá do sonho do copeiro, ele disse que quando o copeiro fosse solto, lembrasse dele. Só que o copeiro não lembrou. Deus disse um não para ele naquele momento. Por quê? Porque não era o tempo certo de José sair da prisão. Porque o tempo certo era daqui a 2 anos. Depois de 2 anos, o copeiro lembrou de José, que teve que interpretar o sonho do rei, e José foi solto.
Mas o plano de Deus era que, não naquele momento ele fosse solto, mas depois de 2 anos. E isso se cumpriu para quê? Para que pudesse salvar a sua família, José salvar a sua família e todo o povo de Israel. Deus também disse não, um não orientador para Pedro, quando ele tentou impedir Jesus de ir à cruz, pois Deus queria cumprir a sua missão de salvar o mundo. Vamos lá ler Mateus capítulo 16, versículo 21 e 23. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te aconteça isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Pedro também recebeu um não orientador de Deus, porque ele queria que Jesus não fosse a Jerusalém, porque lá ele sabia que Jesus ia ser crucificado, ia ser preso e crucificado. Foi o que Jesus disse: Para trás de mim, Satanás. Isso é um não, porque a morte de Jesus fazia parte do trajeto da humanidade. Deus também disse não orientador para Paulo, quando ele pediu que Deus tirasse o espinho na carne, né? Pois a graça de Deus era suficiente para ele. Deus respondeu, né? Paulo orou 3 vezes pedindo a Deus para tirar o espinho da carne. Deus tirou? Não, porque fazia parte, né, da vida de Paulo. Ali seria para benefício dele. Então, as justificativas para que Deus diga não aos seus filhos, primeiro Deus diz não para corrigir ou disciplinar os seus filhos. Segundo, Deus diz não para orientar os seus filhos. E terceiro, Deus diz não para proteger os seus filhos. Eu acho que a maioria do pessoal daqui, dos irmãos, já foram no zoológico, não já? E lá tem a jaula dos leões, né? Tem um recinto do leão. E lá está escrito: não entre ou não toque na jaula. Por que é que tem aquela frase lá? Por que estão proibindo do pessoal entrar ou tocar naquela jaula? É porque eles querem ser autoritários? Ou eles querem dizer que quem manda lá no zoobotânico, no zoológico, são eles? É isso? Claro que não. Aquele não ali é um não de proteção, é um não para proteger. E muitas vezes nós recebemos um não de Deus com o sinônimo de proteger, de nos proteger, né? Porque lá, muitas vezes, nós pensamos que o nosso plano, o nosso pensamento, o nosso trajeto é um trajeto bom. Mas Deus, que sabe todas as coisas e sabe o nosso futuro, vê que lá no futuro talvez não seja tão bom como nós pensamos, né? E lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, ele diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. E muitas vezes a gente pensa: mas Deus disse não para o meu sonho, ou disse não para o meu propósito, para o meu pensamento, para o meu chamado, para alguma coisa. Por quê? Ele não gosta de mim? Ou ele não tem prazer em me ver feliz? Não. Ele disse não porque ele quer lhe proteger. Talvez daquilo que você está pensando, ou aquilo que você está fazendo, no final, não vai lhe trazer uma coisa benéfica. Então, ele diz não para nos proteger. Deus disse não para proteger Adão e Eva. E no meu pensamento é o não mais importante que ele disse, né? Que pena que Adão e Eva não obedeceram a esse não, né? E hoje todos nós padecemos a isso. Porque era o não principal, era o primeiro não que a gente tinha que respeitar, era esse aqui. Ele disse não para Adão e Eva comerem do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Por isso traria a morte. Então aquele não era o não protetor. Era o não para proteger Adão e Eva e toda a humanidade subsequente. Então, para que possamos entender, concluir, é que Deus, ele nos ama de tal maneira que o não dele é um não benéfico, é um não de cuidado. Ele não diz não simplesmente para dizer assim: não, eu não gostei da ideia. Ou diz: não, ele não merece o não. Ou então, meu pensamento é melhor do que ele, minha vontade é melhor do que ele, e do que de qualquer um dos meus filhos. Então, vou dizer não, simplesmente porque eu quero dizer não. Ele sempre diz não, ou é para nos disciplinar,
ou é para nos orientar, ou para nos proteger. Então, que possamos receber o sim de Deus, com forma de gratidão e louvor, e também o não, né? E entendermos o não de Deus e aceitarmos com gratidão e louvor, porque é um não de proteção, ou de orientação, ou de disciplina. Então, que possamos estar recebendo essa palavra e guardando e colocando ela em prática, porque o não de Deus também é um não benéfico. Amém, igreja? Então, estamos divididos em classe.